Mas gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente. Gente, dessa vez Gustavo Machado e Lucas Pavanato debatendo lá no Inteligência Limitada. Bora ver onde a gente vai parar. Então, vamos lá. Minha primeira pergunta para o meu amigo aqui é sobre o socialismo, né? O socialismo, ele é responsável por alguns bilhões de mortes, inclusive eu acho que você já até admitiu isso em alguns outros debates, mas você acha que houve um desvirtuamento. E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se você for colocar para comparar fascismo, socialismo e for colocar para comparar com o nazismo, você vai ver que na prática o socialismo matou até mais. Então você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele, a princípio, não ser tão chocante contra essas outras ideologias, no médio e no longo prazo as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber... Você tem certeza que você quer falar de médio e longo prazo, meu querido? Porque assim, socialismo e capitalismo não é uma diferença de modo de governar, tá, gente? Não é tipo assim, eu gosto dessas preferências aqui, desse modo de governar essa sociedade e aquele outro modo de governar. Não, a gente está falando sobre diferentes sociedades com modos de produção distintos, né? O projeto comunista é superar as relações de produção capitalistas, não a governança, não as regras de um jogo democrático mantendo o capitalismo. Não é isso. São dois projetos de sociedade distintos. Mas se a gente for falar a médio e longo prazo, então, dentro desse projeto de sociedade chamado capitalismo, que se estrutura em diferentes fases a partir da organização de um modo de produção que, ao atingir o ápice da produtividade com a questão da Revolução Industrial, a gente está aí desde o século XV, XVI, mais ou menos, até hoje. Nesse médio e longo prazo, como efeito da estruturação e construção desta sociedade que é burguesa, relações sociais burguesas, sobre o modo de produção capitalista, qual que é o número de gente que sofreu com os efeitos desse modo de produção, meio que perdendo a vida para que isso aconteça, né? Para você acumular bastante recurso, acumular capital, ter muita terra, muito trabalhador, novos mercados, foi por meio da pancada, né? Invasão, colonização, expropriação, destruição, gente morrendo de fome, gente sendo super explorada por 16 horas, 18 horas, crianças sendo botada para trabalhar, no centro desenvolvendo indústria e na periferia desse planeta arregaçando com as relações e condições de trabalho das pessoas, para que fosse possível e para que acontecesse isso aí que você gosta, chamado capitalismo, né? E perdão, imaginando inclusive que é uma entidade, né? Uma entidade, não um modo de produção que está decidindo aí, né? Todos os dias, tal. Que também não é isso. Então, é tanto lugar comum e tanta lorota de lavagem cerebral que é complicado de começar a conversa. Mas o Gustavo é um ser humano muito paciente, né? Foi tocado por Deus nesse sentido. E ele é capaz de conversar e dialogar mesmo com esses olhos perdidos da burrice. Saber se você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. Não. É isso. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama O Livro Negro, não é um livrinho não, é um pouquinho grande, O Livro Negro do Comunismo, que é um livro tão interessante que eles definiram que ia ter 100 milhões de mortes antes de definir o que eles iam colocar lá dentro. Né? E o pior é que isso é verdade, não é exagero não, o Gustavo não tá zoando. Os próprios editores, né? O editor principal, que eu esqueci o nome agora do livro, fala, cara, não. O que foi feito depois que a gente começou a fazer esse negócio o resultado final é uma desgraça. Totalmente equivocado. Isso porque o cara é anticomuna, mas falou, mano, nada a ver, a gente perdeu a mão ali, o caminho desse projeto não tem nada a ver, os dados ali são completamente errados. E assim, é real, essa é a fonte que o pessoal cita, mais difunde, né? Especialmente se você for crente, você já deve, e teve algum pastor, algum teólogo que resolveu falar sobre o comunismo, citou os dados desse livrinho aí, ou citou o livrinho, sem nem precisar ler, inclusive, viu o prefácio lá, falou, lá diz que o pessoal matou um monte. Melões morreram. E aí eles fizeram esse livro aí. E qual que é a questão? A questão aqui não é discutir, começar a fazer, como diz na música do Dom L, né, contar os corpos, né? Vamos contar os corpos. Não sei se vocês já viram essa música maravilhosa. Acho que é Vila Rica, né? É na Vila Rica que ele fala. Então você pode começar... Ou é em outra? Não, é em outra. Pô, mas é no álbum que tem... Né, é no Retorno para Nós 3. O 2, aliás, perdão.
Ah, eu não vou lembrar agora, perdão, minha gente, vou ficar na dívida. Mas é uma música muito massa, então ele fala assim, pô, vamos contar os corpos então, mas vocês podem começar, né, com adiantado aí, porque na hora que a gente contar os nossos, o número é bem menor. Mas não é essa a discussão, não é contar o número de corpo que foi deixado no caminho, no processo, nas lutas. A questão a ser discutida é o modo de produção que racionalmente seja mais interessante, funcional para resolver os nossos problemas e garantir as condições de produção e reprodução da vida deste planeta e dos trabalhadores e das trabalhadoras, que são o começo e o fim do ciclo econômico, quem produz e quem consome. Mas, como está estruturado o sistema capitalista, essa produção social e socializada fica coordenada a partir dos interesses de indivíduos que têm a possibilidade, por serem donos dos meios de produção, de coordenar para onde vai essa riqueza social, para onde vai esse negócio e como será explorada. Então, a gente tem que entender, é isso que está em jogo. Nos processos de conflito, de guerra, vai ter. Por quê? Porque aí, digamos, por exemplo, vai ter a Revolução Russa. Tá? Tem a Revolução Russa, aí pá, no dia lá, o que aconteceu foi um maluco se acidentou dando um tiro em si mesmo, sem querer. Outros 7, que eram barões, se recusaram lá a aceitar a revolução e agrediram o pessoal. Foram para cima dos revolucionários, que reagiram. Então, no dia da revolução, nos processos ali no início, 6, 7, 8 pessoas que resolveram fazer biruleibada, como o tio França. Resolveu ali, um arrombo de loucura, ir para cima do pessoal. E aí, deu errado. Dito isso, em seguida, óbvio que quem está no poder e a elite vai fazer o quê? Reagir, organizar exército, pegar recursos de fora, chamar uma galera para trabalhar para ele, mercenário, ir para cima, vai tentar fazer uma reação ao processo revolucionário dos trabalhadores. E aí tem conflito. Mas isso não é efeito da revolução ou a proposta do comunismo. Isso é efeito da tal da luta de classes, que pode ser conduzida de outras maneiras também. E é isso. Ninguém defende que vai passar arrancando cabeça dos seres humaninhos, gente. Quem fazia isso eram os colonizadores. Pais do... Então. Nós vamos colocar dentro desse livro, a gente vê depois. Então toda essa história começa a partir daí. Então esse livro foi criado, é um livro de propaganda, historiograficamente não é respeitado em lugar algum. Esqueci o nome do autor. Dá uma procura, como que ele procura? Eu também. Chama-se O Livro Negro do Comunismo, perguntando aí, vai aparecer, eu vi isso já tem uns 15 anos atrás. É um livro tão ridículo a contabilidade dele, que, por exemplo, a Revolução Russa, que praticamente não teve mortes nenhuma no processo, tão grande foi a sua participação popular, historiadores divergem entre 6 e 8 mortos na Revolução de Outubro. Mentira, exatamente isso. Eu vou provar. A Guerra Civil, que se seguiu depois, que foi pela... Provar nada. Se põe no seu lugar, meu querido. Como que você vai provar? Você tá falando com o mano que é historiador, por exemplo. O cara trabalha com história, trabalha com esse negócio, é um acadêmico, doutor, os cambá 4. Tudo bem. Isso por si só resolve? Não. Mas o cara fez uma pesquisa, o cara fez o trabalho e vai tentar te apresentar um negócio. Você vai, não, eu vou provar. Como? Dando um Google, pô? Ah. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que fazer um trabalho, vai ter que fazer uma parada. Porque o máximo que você vai dizer, não, naquele livro que eu li... invasão de Inglaterra, pela invasão Japão, mais de 70 mil soldados japoneses, os mortos da Guerra Civil são contabilizados como mortos do comunismo. Primeiro, achou? Segundo ponto, podem colocar na tela. Segundo ponto, Fala. Os autores são vários. Nicholas Wirth. Certo é separar o cronômetro quando você fala, tá bom? Ainda mais essa essa velocidade que você tá falando. Vou falar pra vocês sobre os atores, né? Nicholas Wirth, Jean-Louis... Tudo bem, sua pronúncia não vai ser correta, tranquilo. Jean-Louis Panet, Jean-Louis Perfeito. Margolin, Karel Bartosek e Andrzej Pakhtov. Tá bom, maravilhoso. Volta o cronômetro.
Pode continuar. Então vamos lá. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam e não simplesmente mortos do socialismo. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar. Esse argumento é excelente. Olha, se vocês querem dizer que foi o socialismo que matou como essa entidade que a gente está procurando, qual é a gravação para provar o crime, vamos fazer a mesma coisa com o capitalismo. Simples assim. Se é para fazer isso com o socialismo, faz o mesmo critério para aplicar ao capitalismo. Aí vai dar chabu, aí vai começar a contabilidade de morto. Você cria essa abstração, cria essa entidade como se ela estivesse tomando a decisão, entendeu? Esse argumento do Gustavo foi muito, muito ligeiro, pô. Alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa, Sociedade Anônima. Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortos. O Tico e o Teco agora do Pavanato lutando um contra, falando, Sociedade Anônima? Que isso? Cadê a participação do Estado na Sociedade Anônima? Onde está? Onde está? De Bengala, que vai do século XVIII até meados do século XX. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização na África, milhões de mortos. Ruanda é um caso assim estrondoso que eu convido vocês a conhecer melhor, onde os holandeses chegavam lá, pegaram a população, viram que tinha um certo grupo étnico minoritário diferente do outro, falaram, vamos pôr esse grupo étnico minoritário para governar. Acho que era isso. E depois que eles criaram esse sistema, eles abandonaram e veio depois um massacre de um setor sobre o outro, com mais de 2 milhões de mortos. Para não falar de tráfico negreiro. Inclusive tem aquele filme, Hotel Ruanda, né, que são os desdobramentos desse processo, dentro sobre o regime, sobre a administração dessa estrutura fundadora do capitalismo. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive quem não assistiu esse filme é triste pra caramba, é pesadíssimo, mas é um filme muito bom. O processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira, inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas, estimativas aí variam os menores números a 40 milhões de mortes, e chega até a 100, a depender do historiador. Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado, disputas capitalícias, disputas de zona de influência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais mortes produziram, eventos de intervenção humana direta, porque as milhões de mortes contabilizadas lá no livro negro do comunismo, a maioria delas é análise de estimativas de mortes por fome, catástrofes econômicas, coisas dessa natureza. As grandes guerras são efeito da luta imperialista, tentando os despojos imperialistas, e luta de capitais, cara, que utilizam, inclusive, do mecanismo do Estado, porque são capitais nacionais, nesses conflitos, né? E aí o maluco vai querer negar, é sacanagem, né? Fala, não, isso aí é culpa do quê, cara? Que deflagrou as grandes guerras, se não disputa de capitais, por mercado, por controle do mercado mundial, né? Desse sistema que estava instituído. Era uma grande disputa imperialista, tentando reorganizar esse planeta. Então, os dois eventos de intervenção direta maiores, mais genocidas que houveram no século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, se fosse essa a questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalizo processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores. Esse movimento, que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia. E aí é uma coisa interessante aqui que o Gustavo chamou a atenção, que é a gente pensar que rola a Revolução, começa uma nova coordenação dentro da União Soviética, vai se formando essa união das repúblicas soviéticas. E aí,
Os países do entorno, a estruturação capitalista, imperialista capitalista, começa a tentar sabotar e derrubar isso daí. Sabe por quê? Porque os trabalhadores e as trabalhadoras de seus países também se inspiravam nisso. Se os caras fizeram lá, a gente consegue fazer aqui. Porque era uma luta de interesse de trabalhadores e trabalhadoras. Não se pode esquecer isso. É um conflito que acontece não só nesse âmbito de um país e o outro, mas dentro de seus territórios, há uma questão de mobilização das classes trabalhadoras, que se animam, se inspiram naquele movimento ali, que está dando ideia de, cara, se eles conseguiram fazer uma revolução e estão quebrando com esse sistema ali dentro, a gente pode começar a fazer aqui também. Por isso que se funda uma internacional, que cada vez vai ganhar um corpo distinto, vai se reorganizando e tudo mais, tentando animar e incentivar os trabalhadores de outros territórios para que façam a mesma coisa. E daí começam as repressões internas nesses estados, contra os comunistas, contra a Organização dos Trabalhadores, contra anarquistas, contra diferentes movimentos, e que isso, inclusive, influencia e insufla o apoio de liberais e de capitalistas e do pessoal ao fascismo, porque o fascismo fazia o trabalho sujo de perseguir descaradamente. Percebem? Então, o fator desestabilizador desse sistema foi o socialismo e é o comunismo. E por isso é tão combatido, difamado e dá tanto medo em capitalista, dá tanto medo na galera que tem seu trabalho de testa de ferro também, em defesa de interesse de burguês. Por exemplo, o massacre na Ucrânia. Os livros do Trotsky não só denunciam o massacre na Ucrânia, como já detalha lá em meados dos anos 30, quando estava acontecendo, o número de mortes, o que significava e etc. Então, os marxistas, que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Tá. 3 minutos para réplica. Sei que você não concorda com tudo aí, então manda bala, Lucas. Não concordo com nada, quase. Vamos lá. Primeiro ele... Eu não concordo com nada. Normalmente o cérebro imbecil funciona assim. Você pode ser capaz de ouvir, falar, não sabia de tal informação, me interessa a tal ponto que você disse, isso aqui, tá? E você faz uma crítica e rebate. O pessoal acha que debate é simplesmente assim, ou é eu ou é você, e vai pra luta e vai pra gritaria. Mas também é que ele foi forjado na guerra, né? Então a pessoa forjada na guerra faz esse tipo de coisa. Só vê amigo e inimigo. A guerra do condomínio, com pistola d'água e Nerf. Bom, o humano poderia ouvir, aprender algo, refletir, ou falar, olha, você tem um ponto e tal, não sei o que lá, e faz um rebate. E rebate, faz uma réplica. Mas não, aqui é... Concordo com nada. Por quê? Aí a gente vai descobrir, mas como a gente já tem conhecimento das habilidades adquiridas pelo querido Pavanato, a gente já sabe a limitação que vem no momento seguinte. Já estamos preparados para o tombo. Ele comete diversas falácias aqui, que ele sempre usa, né? E para tentar lutar. Aí, desculpa interromper imediatamente. Depois que os conservadores aprenderam a palavra falácia, eles acham que se você disser falácia, imediatamente você está anulando o movimento do seu adversário, né? Então ele conjura, ele conjura falácia, um grande movimento mágico que imediatamente o seu adversário está equivocado, né? O que eles trouxeram falácia. A gente tinha que proibir o uso da palavra falácia. Daqui pra frente tá proibido. Proibido falar falácia. Porque não é pra ficar conjurando entidade metafísica de cabeça de conservador. Porque eles acham que é isso, que é simplesmente dizer que é falácia, é isso. Assiste o debate do Kim com Jones. Não, o Kim Kataguiri com Jones Manuel. Kim com Jones, ficou legal esse nome. Kim Kataguiri com Jones Manuel. Assiste o debate e vai ver quantas vezes o Kim vai falar assim, esse monte de falácias. Aí o cara fala, falácia, e falácia. Só sabe falar falácia. Acha que falou falácia, pronto, eu anulei o adversário, refutei. Pô, vocês são burros demais. É só pangaré nesse mundo. De todo modo, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para que já espalhar a palavra para aí, porque estava esquecendo de fazer o merchan. E considere ser membresia aqui do nosso canalzinho, parte desse grupo pequeno, mas fiel e resistente, e que recebe continuamente conteúdo exclusivo para você. Então é isso aí. Ludibriar as pessoas que estão assistindo, dizendo, o livro negro é o livro, é a única fonte, quando existe um consenso na academia sobre as mortes, né, existiram muitas mortes mesmo, milhões, não foi tão poucas quanto ele relatou aí, até porque o milhão que ele relatou já não é pouco, né, e você tem estudiosos como Russell e Hummel, que produziram estudos nesse sentido, mostrando também essas mortes,
Esses estudos, eles estão disponíveis. É um consenso acadêmico, inclusive, que o comunismo causou mortes. Negar isso seria negar a realidade. Mas para você defender o comunismo... Ô, gênio. Ó a distorção. O Gustavo, em momento algum, disse que não houve mortes em processos revolucionários. O próprio Pinguim de Madagascar, que está aqui diante de nós respondendo, começou a pergunta dele assim: eu sei que você já admitiu em outros vídeos, já vi você falando que sim foram feitas, houveram mortes, mas você disse que os números foram, né, insuflados. Houve um desvirtuamento, de acordo com a palavra dele. Mas agora ele abandonou esta premissa, esse ponto de partida, ou esse disclaimer que ele soltou, e disse: você nega todas as mortes, você disse que não morreu ninguém. Em momento algum isso aconteceu, Pavanato. Talvez, na paranoia de seus olhos, mas não na fala do Gustavo, e você abandonou o que você tinha dito agora há pouco. Você sabe que não. Você estava acompanhando o trabalho do Gustavo no YouTube. Você ficou acompanhando os debates dele para poder ir aí. Ó, se preparou pelo menos. Se preparou minimamente, como diria meu avô. É o mínimo que eu espero. Mas você acabou de fazer uma sacanagem, que é aceitar que o Gustavo sabe que teve e que ele acabou de dizer que teve, e saltou pra você, diz que não teve, tarará. É bom, porque aí na hora que você fizer o seu corte no Instagram, seu corte no TikTok, cortezinho pra dizer que você deu uma lacrada, você vai falar, viu? Ele diz que não tem morte, não sei o que lá, e aí você mente. Mentir é feio, irmão. Mentir é feio, irmão. Não estou me agradando dessa sua conduta não cristã. Comunismo, obviamente, você tem que negar a realidade, é um pressuposto necessário. E daí ele fala, o comunismo não é uma pessoa. Olha, o comunismo, ele não matou ninguém. Então, dá pra usar a sua lógica também pra dizer que o nazismo não matou ninguém? Não daria pra usar? Porque é essa a lógica. Se o socialismo não matou pessoas, então o nazismo também, porque o nazismo não é uma pessoa que matou outras pessoas, mas ele é uma ideologia que motivou pessoas a matar. Ô, seu imbecil! Desculpa aí pela ofensa e pela maneira agressiva com a qual eu acabei de falar. Mas o Gustavo utilizou o argumento para dizer que você não deveria fazer isso que você está fazendo. O Gustavo disse, não é certo dizer que o socialismo matou as pessoas, porque eu não vi essa gravação do socialismo indo lá e fazendo isso de maneira direta. Se você fizer isso, olha o que o Gustavo disse. Gente, se vocês não perceberam, volta aqui o vídeo. Gustavo disse, se você fizer isso para o socialismo, eu posso fazer isso para o capitalismo. E aí ele apresentou os argumentos da colonização e do que acontece nos processos de guerra, das grandes guerras, no desenvolvimento industrial, na expansão do capitalismo pelo globo, na constituição do mercado mundial. Ele falou, se você fizer isso para o socialismo, eu posso fazer para o capitalismo, então é melhor não fazer. E aí você fez o quê? Reproduziu o que ele disse que não era pra fazer. Gênio! A tua resposta elimina a sua primeira pergunta, o seu primeiro problema, animal. Desculpa, fiquei irritado de novo. É que não pode fazer isso. Você não entendeu o que o cara disse. Ou se entendeu, tá sendo pilantra. Se você entendeu o argumento do Gustavo, quer dizer, não fale assim do socialismo, senão eu posso falar do capitalismo. E poderia falar sobre qualquer outro ismo. Por exemplo, o cristianismo e tudo que ele fez durante a história, massacrando um monte de gente, legitimando o massacre. Não vou fazer isso, porque eu não vou essencializar nessa entidade. Eu vou fazer uma análise das relações sociais, tal, tal, tal. Excelente! Aí a gente para de falar isso que você tá falando. Só que o que você fez? Você reforçou um argumento que não deveria ser feito. Pra dizer que o Gustavo tava fazendo um argumento que ele disse que não é pra fazer. Mas o TikTok vai ficar bonito o corte, viu? E quando você cita o capitalismo, e você coloca, o capitalismo gerou exploração e morte em diversos países. Ele, na verdade, ele tá se referindo ao processo de colonização. O processo de colonização, ele resulta em mortes. Só que você não vai encontrar nenhum teórico liberal defendendo que esse seja um processo válido. Ou defendendo que esse seja o objetivo do processo. Perdão aqui quem está assistindo, nós vamos ler um texto do pai do liberalismo. Pavanato, se você chegou até esse vídeo, nesse momento 24, 48 segundos, 49 segundos, 50 segundos, venha comigo ler o pai do liberalismo, John Locke. Venha comigo. Se liga, minha gente.
Vamos lá, caiu aqui um PDF, um caminhão de PDF aqui em casa, eu acabei tendo acesso a um deles, e sobre o segundo tratado do governo civil de John Locke. Eu gostaria de alertá-los para o fato de que a gente não vai ler o primeiro tratado, porque ele se trata basicamente de uma grande discussão teológica sobre o Estatuto de Adão, numa discussão ali contra a monarquia, a legitimação bíblica e religiosa da monarquia, mas para fazer uma legitimação bíblica e religiosa de sua própria crença no liberalismo. Assunto sério, né? Coisa importante, né? Aqui é um grande resumo, ó. Resumo. Se você está duvidando do que eu estou dizendo, vem aqui. Resumo do primeiro tratado. É um papo teológico completamente sem pé nem cabeça, mas a vida é assim, não é mesmo? Aí a gente vai passando pela vida. Mas eu vou ler alguns tópicos aqui. Vamos começar no tópico 24 do segundo tratado, em que aparentemente seria uma discussão secularizada do tema, tá? Mas, infelizmente, secularizado só Jesus na causa. Mas vamos lá. Daqui vem vindo ao estado de guerra, evitar as razões principais, da escravidão. Capítulo 4, da escravidão. Da escravidão. John Locke, né, nosso querido pai do liberalismo, que tinha escravos e tinha ações em uma empresa de escravos e que fazia dinheiro com o comércio negreiro, chamado à época, né, comercializando corpos humanos. Mas liberal, claro. Ele não tinha nada a ver com a colonização, nem achava justo, nem era o objetivo. Mas China. Um liberal fazendo isso? Não. O Pavanato tá correto. O liberal jamais faria isso. Jamais. Nunca. Vamos ver como ele jamais faria isso. Nunca. Lá vai. Pavanato. Leia comigo o tópico 24. Esta é a perfeita condição da escravidão, que nada mais é que o estado de guerra continuado entre um conquistador legítimo e seu prisioneiro. Estado continuado de um conquistador legítimo e seu prisioneiro. A legitimidade na invasão e na colonização e no avanço contra as pessoas, tomando-as como posse, como propriedade. Parabéns. Desde que façam o pacto entre eles, se concordam que um deles exercerá um poder limitado que o outro obedecerá, o estado de guerra e a escravidão deixam de existir enquanto este pacto durar. Ou seja, se aqui... não, mas não vai ser assim não. A gente vai estabelecer um pacto aqui de livre e espontânea vontade, tá? Não é aqui sem pressão. Eu sei que eu te dominei, perdão, foi mal. Fui moleque, né? Sei que eu violentei, foi mal, fui moleque. Mas agora a gente vai fazer um novo pacto. Você vai me servir, mas é de acordo com sua vontade. Pois, como foi dito, ninguém pode concordar em conceder a outro um poder que não tem sobre si mesmo. Ou seja, o poder de dispor sua própria vida. Que esse é o grande ponto do escravo. Ele não tem esse poder. É retirado dele porque ele vira uma propriedade do dono. Admito que encontramos entre judeus, assim como entre outras nações, homens que se venderam. Mas, evidentemente, isso só ocorreu em relação ao trabalho servil, não à escravidão. E aqui é curioso, porque o Locke, inclusive de acordo com os debates de sua época, vai perceber que a única distinção entre escravo e o servo é que o servo se vende por sua vontade, e o escravo não, é dominado. O que vai indicar que no desenvolvimento sobre as relações e o pensamento sobre o trabalho, dentro do próprio liberalismo, da própria compreensão do que é o capitalismo, que o trabalhador e a trabalhadora será percebido como livre porque ele tem a possibilidade de se vender gratuitamente, não porque vai se vender, de se vender por que quer. Te arrancam da sua terra, tiram seu meio de produção, você não tem condições de sobreviver, ou você se vende ou você morre de fome. O que ele faz? Escolha. Parabéns, servo. Boa escolha em se vender por livre e espontânea vontade. E aí o argumento que ele vai colocar aqui é um argumento propriamente religioso, bíblico, né, explicando que nos judeus isso aconteceu, porque veja em Êxodo, pipipi, popopó. Mas vamos ler outro trecho, porque eu posso estar sendo muito injusto com Locke. Vamos ler a questão da propriedade, não da escravidão. Vamos ler da propriedade, como aparece aqui no tópico 28. Olha que curioso, um texto muito utilizado para justificar aí a questão da posse. Se você tomou posse, é seu por direito.
Direito da propriedade. Aquele que se alimentou com bolotas que colheu sob o carvalho ou das maçãs que retirou das árvores na floresta, certamente se apropriou deles para si. Afinal, comeu para seu consumo. Parabéns, Locke. Ninguém pode negar que a alimentação é sua. Não porque eu que comi, mas é porque eu precisava ingerir, senão eu ia morrer, né? Então, é necessário comer. Pergunta então, quando começaram a lhe pertencer? Quando os digeriu? Quando os comeu? Quando os cozinhou? Quando os levou para casa ou quando os apanhou? E é evidente que se o primeiro ato de apanhar não os tornasse sua propriedade, nada mais poderia fazê-lo. Ou seja, ele está aqui falando, cercou, pegou, é seu, propriedade garantida. Uma abstração do que significa se apropriar, porque agora já não é uma questão de você ter esse ato da necessidade de satisfazer esse ato de satisfazer uma necessidade, senão de você tomar posse e de pegar, né, peguei, vou consumir agora, eu escolho a hora que eu vou, mas peguei, e agora a gente vai construir uma forma jurídica que estabelece que o ato de pegar e de se apropriar me garante um tipo de relação socialmente determinada e acordada entre todos, de que aquilo ali me pertence e não mais a ninguém. Não pelo ato de que eu comi, ingeri e satisfez a minha necessidade, mas pelo ato de que eu tomei posse, eu posso tomar posse. Fiz o meu cercadinho. Se eu cheguei numa terra e eu cerquei, ainda que antes ela fosse comum, se eu cerquei e botei minha placa ali, ela é minha. Ponto. Não preciso entrar em acordo com vocês. O acordo vai vir depois, mas para cercar eu não preciso de acordo. Aquele trabalho estabeleceu uma distinção entre eles e o bem comum. Ele lhe acrescentou algo além do que a natureza, a mãe de tudo, havia feito, e assim eles se tornaram seu direito privado. O ato de pegar garantiu o direito privado, a forma que vai se constituir em seguida. Será que alguém pode dizer que ele não tem direito àquelas bolotas do carvalho ou àquela maçã de que se apropriou porque não tinha consentimento de toda a humanidade para agir desta forma? Ai, que problema sério, hein? Como você não combinou com todo mundo? Então você não pode pegar. Vamos lá, peraí. Poderia ser chamado de roubo ou apropriação de algo que não pertence a todos em comum? Algo que pertence a todos em comum? Então eu poderia ter roubado se pertence a todo mundo, se é um bem comum? Não pode chamar de roubo, porque eu estou me apropriando consumindo. Óbvio, para seu consumo, mas se é um bem comum, e se é comunalmente utilizado, tem uma coisinha com bom senso dos acordos de eu pegar o que é necessário e não de eu cercar e agora eu faço o que eu quiser com essa porcaria. Azar de vocês, não preciso combinar com ninguém. Então, precisa de um grau de abstração muito grande para você aceitar que faz sentido esse discurso, tá? Mas a gente já chega lá. Se tal consentimento fosse necessário, o homem teria morrido de fome, apesar da abundância que Deus lhe proporcionou. Lembrando que ele está partindo de uma leitura de Adão, o indivíduo criado por Deus com direito a tomar posses e ter propriedades, tá? Sobre as terras comuns, quer dizer, na leitura do Locke. Sobre as terras comuns que assim permanecem por convenção, vemos que o fato gerador do direito de propriedade, sem o qual essas terras não servem para nada, quer dizer, se é um uso comum, todo mundo vai lá pegar lenha para se aquecer durante o inverno e todo mundo vai fazendo um acordo de pegar o que for necessário e tá tudo certo, né? A gente vai por convenção, utilizando uma terra comum, serve para nada. Você tá sobrevivendo no inverno, você tá se aquecendo, você não tá perdendo os recursos, mas não serve para nada. Só vai servir quando você fizer o cercado. Aí você lê o problema do roubo da lenha de Marx, falando o que aconteceu quando o pessoal cercou a terra, que o pessoal pegava lenha para sobreviver no inverno, o que acontece em seguida? É o ato de tomar uma parte qualquer dos bens e retirá-lo do estado em que a natureza deixou. E esse ato de tomar esta ou aquela parte não depende do consentimento expresso de todos. Então ele está justificando o direito natural da propriedade, baseado novamente naquela leitura que ele faz do mito de Adão. Assim, e agora é a parte que eu gostaria de ler com vocês. A grama que meu cavalo pastou, a relva que meu criado cortou. Eu vou ler aqui. Meu criado, pode ser meu servo também. É minha propriedade, ainda que temporária, é minha propriedade. E se o meu servo é minha propriedade, ele cortou para mim, não para ele.
Ele é minha propriedade, o fruto do trabalho dele é minha propriedade e eu me aproprio do que ele estiver fazendo. Mas, Bruno, por que você está lendo tal texto? Porque isso não está em desacordo com a defesa da escravidão do pai do liberalismo. E o ouro que eu extraí em qualquer lugar onde eu tinha direito, e a eles comum a outros e tal. O trabalho de removê-los daquele estado comum em que estavam fixos, fixou o meu direito de propriedade sobre eles. Só que lembre-se que o trabalho de remover, né, no caso aqui, não foi um trabalho dele. Ele utilizou o criado como sua propriedade, ainda que temporária. Mas vamos dar mais um salto aqui. Eu vou ler só mais um trechinho e depois a gente volta para o nosso querido Pavanato, falando suas genialidades teologicamente sustentadas. 85, aqui. Seguindo o papo. Senhor e servo, ou senhor e criado, tá? São nomes tão antigos quanto a história, mas dados a indivíduos de condições bem diferentes. Qual é a condição diferente do criado, do servo para o escravo? Um homem livre torna-se servidor de outro quando lhe vende um certo tempo de serviço, que realiza em troca de um salário que deve receber, ainda que este salário não necessariamente garanta as condições de sua reprodução de vida, não é mesmo? Ainda que esse acordo não tenha sido por coação direta, senão por coação indireta da necessidade física, viva e biológica de que se você não comer, você morre. Só que aí os caras cercaram a plantação de maçã e não dá mais para fazer aquele trabalho comum e natural de pegar a maçã. E embora isso, em geral, o coloque dentro da família de seu senhor e recaia sobre o jugo da disciplina geral que a comanda, isso proporciona ao seu senhor um poder temporário sobre ele, mas não maior que aquele contido no contrato entre eles. Então, se eles fizeram um contrato, certo, ele tem que seguir as regras do senhor. O senhor que manda, temporariamente, mas tem que mandar. E o contrato é o santo na mediação. Mas há uma outra categoria de servidores, a que damos o nome particular de escravos, que sendo cativos, ou categoria de servidores, no caso, esse servidor é o escravo, uma distinção muito sutil. Sendo cativos aprisionados em uma guerra justa. Ai, nenhum liberal defenderia a colonização, só o pai do liberalismo mesmo. Estão, pelo direito de natureza, sujeitos à dominação absoluta e ao poder absoluto de seus senhores. Como eu disse, estes homens tiveram suas vidas capturadas e com elas suas liberdades, perderam seus bens, tiveram suas vidas, seus corpos, suas famílias, tudo capturado. Capturado o quê? Legitimamente, Locke? Porque o cara chegou arregaçando no processo de colonização? Pois é. E estão no estado de escravidão privados de qualquer propriedade, inclusive sobre si. Olha que curioso. E não podem, nesse estado, não poder ser considerados parte da sociedade civil, cujo fim é a preservação da propriedade. Então, eles têm que se manter nesse estado, eles têm que ser proprietários, não vão compor o raio da sociedade civil, não vão compor esse bagulho, eles vão ser parte dessa desgraça. O direito de propriedade rege, inclusive o direito sobre propriedade de escravos. Ah não, Bruno, mas isso aí é uma teoria. O Locke também, pô, mano. Ele era senhor de escravo? Era. Ele ganhava dinheiro com as ações em cima do mercado de escravos? Ganhava. Mas ele não tinha entendido. Então a gente vai ler um último texto, que é quando ele foi convidado para criar a Constituição Carolina. A Constituição ali para uma parte dos Estados Unidos, que então colônia, né, do Reino Unido, e ele é convidado para criar essa parada, e ele então escreve essa Constituição. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, Constituições Fundamentais da Carolina. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Vamos lá ler um trechinho aqui importante também. Vamos lá. Aqui. Preste atenção neste inciso dessas constituições. Todo cidadão livre da Carolina exerce um poder e uma autoridade sem limites sobre seus escravos negros, sejam quais forem as opiniões destes ou sua religião. Querido cristão Pavanato, o pai do liberalismo considerava legítimo
justo e correto constitucionalmente em seu projeto que irmãos e irmãs, negros e negras, fossem escravizados, ainda que cristãos e cristãs. Era direito de um branco filho da escravagista ter irmãos e irmãs negros e negras como escravizados para esse canalha do Locke, o tal do pai do liberalismo. E vai ter um monte de filhote de liberal que segue com essa ideia merda. Aí você está uma falácia de... Entendeu? Vai estudar, moleque. Cacete. Desculpa, eu fiquei um pouco bravo. Perdão aí pela minha ação imprecatória. A maior parte dessas companhias que você defende, inclusive, elas foram financiadas pelo Estado e elas Sociedade Anônima, imbecil! existem antes mesmo do capitalismo. Então como pode ser um fruto do capitalismo? Elas são a constituição do capitalismo, retardado! Desculpa, eu tô ficando muito irritado, porque ler Locke faz mal pro meu cérebro, me deixa um pouco exaltado, perco as estribeiras. Perdão, senhor. A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por objetivos capitalistas, porque não existia capitalismo. O mercantilismo vai surgir do quê? O mercado mundial vai se constituir como? As bases reais, históricas, de relações de produção do capitalismo estão fundadas em quê, desgraça? Então o que acontece é, você atribui a responsabilidade ao capitalismo algo que não é responsabilidade do capitalismo. Você não vai encontrar nenhum teórico que defende esse modelo de organização econômica, você não vai encontrar nenhum deles sustentando em nenhum momento que a invasão seja legítima. Agora, quando você... Eu acabei de ler. E poderia ter muito mais outros, mas não vou me dar o trabalho de abrir outros livros aqui, não. fala de marxismo, no marxismo, sim. O pressuposto é uma revolução. E os processos revolucionários são sangrentos. Quando você fala de Trotsky, que não teve morte no período ali, você sempre cita uma faixa de anos ali do começo da Revolução Russa, você ignora, por exemplo, a morte de 21. 5 milhões de mortos, a estimativa. Você tem estudiosos que apontam isso. Você ignora. Esse moleque é pilantra, mano. Ele não tá nem aí de misturar 3, 4, 5 assuntos distintos. Não olhar a que termos e quais critérios a gente tá utilizando pra falar sobre cada um dos problemas. Ele não tá nem aí. Ele vai jogando. Mas tudo bem, né? Nem leu os caras que ele disse que leu. E como se Trotsky, nossa, eu sou um cara bonzinho. Eu não queria que eles estivessem matando, por isso eu abro mão. Mentira. Você tá falsificando a história. Mas ninguém disse que o Trotsky é santo, né? Apesar de que eu acho que o Gustavo, porque ele é um trotskista, obviamente dá muito valor pro Trotsky. Peraí que a gente tem que ver devagar essa história aí. Mas ainda assim, não foi dito em momento algum isso. É citado Trotsky como exemplo de alguém que critica processos de perseguição e de violência que ocorreram na União Soviética. É isso que o Gustavo mostrou. E que sim, há disputas e contradições em qualquer processo histórico. E sim, tem linhas distintas, estão disputando, e então o cara fala, ó, o que vocês fizeram aí e tal, e o cara denuncia. Ninguém tá dizendo que o maluco é santo, doido. Só que isso é pilantragem, né? Pinguim de Madagascar aí é complicado. Trotsky, ele rompe com a Revolução Russa porque ele queria que ela se internacionalizasse, que ela continuasse para outros países. Ou seja, em um processo ainda mais sangrento de... Meu querido irmão em Cristo, internacionalizar é incentivar a revolução em outros países. Só isso. A revolução precisa ser sangrenta? Claro que não. Obviamente que não. Era necessariamente violenta? Também não. O processo revolucionário foi deflagrado sem violência e depois tem uma guerra civil incentivada pela reação daqueles que eram a classe dominante, que vão pra cima e não querem perder seus privilégios nem sua posição. Os trabalhadores, um dia aleatório, em Birmingham, na Inglaterra, estavam andando, falaram, gente, não dá mais pra gente trabalhar 16 horas por dia, tá complicado. Esse jeito do pessoal organizar a vida e que tá massacrando a gente não funciona. Foram até a casa do capitalista, bateram lá. Boa noite.
Vossa Senhoria teria por obséquio 1 minuto para falar conosco? E ele: claro, por que não? O que vós, ralé e gentalha, gostariam de conversar comigo? Então, senhor, porventura, seria agradável e aprazível de nossa parte que pudéssemos alterar consideravelmente a nossa carga horária de trabalho. Ela está demasiado exaustiva. Por isso, se pudéssemos ter um pouco mais de espaços de tempo para viver, seria relativamente interessante. Nós temos família. Vós sois insolentes. Não me agrada tal pacto contratual. Não aceitarei estas exigências e espero que estejam, pela manhã, presentes em vosso recinto laboral. Passar bem. E aí o pessoal teve que ficar um pouco mais irritado, fez uma greve, quebrou as coisas, foi pra cima porque tentaram conversar e não tinha muito o que fazer. E aí os filhos tá sofrendo, família tá lascada, tá sem grana, só tá trabalhando, as crianças estão... E aí, né? Entendeu? Se o cara vai falar, não, pode crer, mano, faz sentido, acho que a gente tinha que mudar um pouco aí as coisas, porque esse grau de exploração aí lasca, vamos alterar. Se há um papo, se há uma viabilidade de reformas, de conversas, quem sabe, quem diria, talvez não rolasse esse grau de violência. Mas o pessoal não se contenta, e aí eles chamam a polícia, eles vão pra cima, eles prendem, utilizam o aparato repressivo do Estado para proteger a propriedade privada, e não efetivamente a vida das pessoas, e aí acontece esse tipo de coisa. Colonização. É por isso que ele rompe. É ou não é verdade? Não. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Você nega, 30 segundos, você distorce os fatos. Trotsky não era nenhum bonzinho, tanto que as primeiras mortes, as primeiras expropriações e as primeiras mortes, ele em nenhum momento denunciou. Em nenhum momento ele denunciou. A União Soviética teve que pedir ajuda pros Estados Unidos, ajuda humanitária dos Estados Unidos, porque tinha gente morrendo de fome. Mas isso, Trotsky não viu. Engraçado que quando os objetivos políticos dele foram colocados em segundo plano, aí sim ele rompe. E daí vem aqui o socialista trotskista defender que ele era um anjinho. Era uma pessoa boazinha. Pra passar pano pra morte e pra genocídio. Qual a diferença, ao meu ver, entre um fascista e um cara que passa pano pro comunismo dessa forma? A diferença, ela tá entre quem está de um lado da mesa do Inteligência Limitada e quem está de outro. De um lado tem uma pessoa estudiosa, militante, comunista, que ali está refletindo sobre processos históricos, que tem sua posição e sua linha clara, que então expressa suas críticas, inclusive dentro do comunismo e do marxismo, e do outro tá essa outra pessoa que você chamou de fascista. Fica aí a dica para você poder compreender o que está acontecendo. De todo modo, se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, comentar e espalhar a palavra por aí. E, claro, seguiremos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!